Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Como você viu no vídeo, esse vídeo aí publicado pelo Metrópole, dessa entrevista última que o Lula deu, é um dos sonhos dele a desdolarização da economia, não só brasileira, mas dos países que faz parte do BRICS e do Mercosul. E você viu que é uma das coisas que muito incomoda os Estados Unidos, porque há décadas eles manipulam a economia mundial, as bolsas, o mercado, do jeito que eles querem, tudo para o mundo trabalhar para eles. Você viu que o Trump disse, né? O dólar é o rei da economia e ele não vai perder esse posto, não vamos deixar jamais. Ou seja, eles querem controlar o mundo assim, à vontade deles, como essa lei Magnitsky, que interfere no judiciário dos outros países, eles também interferem no mercado financeiro, congela contas, quebraram a Venezuela, quebraram Cuba, quebraram a Coreia do Norte e vários outros lugares com sanções, tentando ser o imperador do mundo. E o Lula está certo, mas está errado num ponto que eu vou dizer agora, que é o dele estar falando sozinho. Se ele tem essa ideia na cabeça, ele tinha que estar tentando convencer o presidente da Índia, o presidente da China, o presidente da Rússia, e todos os membros do BRICS e do Mercosul, os que fortificassem essa ideia e não ficar falando sozinho. Na reunião dos BRICS aqui no Brasil, praticamente só ele falou. Eu não me lembro de nenhum outro líder ter falo no assunto. Então ele fica no meio do tiroteio e no meio das vinganças do Laranjão. Então, ele está certo em defender, se livrar da economia americana, porque ela só escraviza o mundo. Ela quer Big Techs livres dos Estados Unidos, influenciando e entrando nos outros países, sem prestar contas de nada. Já o TikTok lá, eles querem shotar de lá, forçar a vender a uma empresa americana, porque diz que coloca em risco a soberania nacional de lá. Ou seja, para entrar lá, é cheio de barreiras, fronteiras, cerca, visto, diabo a quatro. Agora eles querem entrar livremente no país dos outros, fazer o que quer, espionar, como teve o caso da Dilma, que o governo americano espionava o governo Dilma. O Mark Zuckerberg, no Senado, disse: a empresa tem sempre aqui uma propaganda, todo mundo já viu, de dizer que o WhatsApp é criptografado, que ninguém vê. O Mark Zuckerberg falou no Senado que o FBI tem como descriptografar as mensagens do WhatsApp, sim, e investigar quem eles quiserem. Ou seja, é papo furado. Então eles querem influenciar o mundo do jeito que eles querem. Todo o lucro é para ir para eles. As Big Techs de lá é para dominar o mundo, o dólar é para dominar o mundo, a tecnologia é para ser de lá, GPS de lá, satélite de lá. É por isso que faziam aqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde, que os Estados Unidos salvavam o mundo dos alienígenas. Mas tudo isso é papo furado. E é por isso que ele teme tanto a China e o BRICS. Vê essa notícia aí que diz que os Estados Unidos já percebeu que a China não é mais, não tem mais vulnerabilidade para os Estados Unidos. As ações dele não provocam nada mais na China. E é esse o medo que ele tem de um país independente, com judiciário independente, que confronta as Big Techs deles lá, inclusive a Hubble, que ele está aí defendendo tanto, que está dando voz a Eduardo Bolsonaro e o Alan dos Santos, ele é o dono, que é uma coisa escandalosa, uma democracia que nem os Estados Unidos, um presidente,
usar o cargo para beneficiar as próprias empresas. Se fosse isso, o filho do Lula vivo, não sei o que falavam aqui no Brasil, né? Lá ele tem uma empresa, Elon Musk, com empresas no governo, bancando a campanha. Agora deu mais cento e tantos bilhões, milhões ao Partido Republicano, fazendo lobby diretamente com várias empresas, interesses públicos e privados misturados. Conflito de interesse. Aqui no Brasil, não sei o que, corrupto, babá. Então, é isso que ele tem medo. Ele tem medo do Brasil, muito alinhado à China, que a China cresceu muito de 1996 para cá, tem seu sistema de GPS, tecnologia, satélite, uma força militar invejável, cada vez maior, um país cada vez mais rico e tecnológico e independente em tudo por tudo, em chips, em tecnologia de eletrônicos. Então ele tem medo que a China está investindo no Brasil. Aqui na Bahia são bilhões investidos no estado da Bahia, vai fazer ferrovias cortando o país inteiro, investindo em empresas, investindo tudo. E os Estados Unidos, pelo contrário, só quer tirar, só quer sugar, quer que a gente trabalhe para ele, quer que a América do Sul trabalhe para eles como se eles fossem seres especiais, os Maiar, os Vaiar do Tolkien, e nós da América do Sul, os orcs, que trabalham para eles. E os bestas quadrada de camisa da CBF na Avenida Paulista defendendo ser escravizados por ele, por esse tipo de gente. Então, parabéns à China que se livrou e tem como rebater. E o Brasil também é grande, é uma das 10 economias do mundo, tem riqueza. E se o Congresso fosse mais atuante, estivesse ajudando ao invés de estar confrontando o STF e unido ao Executivo para fazer o Brasil crescer em tecnologia, em segurança, em minerais, na economia e tudo, também poderia confrontar mano a mano com os Estados Unidos, que está endividado. É por isso que tem esse tanto de taxa e tarifa, porque a economia de lá já passa de 200% do PIB. São trilhões de dívidas aí, a dívida dos Estados Unidos. E vocês veem que até mesmo a Índia aí, foi um dos primeiros a beijar a mão do Trump depois que ele foi eleito, e mesmo assim foi taxado em 25%. A Índia é um aliado aí contra a China e tá lá e pode ser penalizada de novo por comprar petróleo da Rússia. O Trump não tá nem aí para aliado, então querer culpar o Lula por causa das taxas, isso é papo furado. Para ele não tem aliado não. É ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele, quinto ele e depois ele e ele de novo, só quando ele quiser é que ele vai dar a mão a alguém. É sempre os Estados Unidos em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e assim por diante. Não adianta ser aliado de quem só quer tirar o couro. Até a China aí está dizendo para o povo de lá deixar os produtos americanos de lado e comprar as coisas locais. O mundo está começando a acordar. Vamos ver a von der Leyen e a União Europeia se vai querer trabalhar para o resto da vida para mandar bilhões para enriquecer os Estados Unidos e as big techs e as empresas americanas com o acordo vergonhoso que a von der Leyen fez. A França já começou a chiar, a Índia começou a acordar. E vamos ver também os japoneses, que sempre foram altivos, que um povo trabalhador, se vai querer trabalhar para enriquecer os Estados Unidos. 600 bilhões que o Trump quer para investir do jeito que quiser foi o acordo que o governo japonês fez. Uma vergonha. Mas o povo japonês vai acordar. É uma onda de Netuno que está fazendo aí as coisas neblinas no céu. Mercúrio retrógrado no meio desses acordos. Mas o povo vai acordar. Não vai querer trabalhar pro resto da vida para enriquecer o Donald Trump, Elon Musk e os figurões que estão de boa lá nos Estados Unidos. Mas para finalizar, o Lula deve defender a desdolarização, defender o BRICS e o Mercosul, mas união. Ele está falando sozinho, inclusive ele fala e o Haddad não fala nada. Nem a equipe econômica apoia ele nesse negócio de dólar. Então, se ele quer falar, ele não fale na canelada, que esse é um dos problemas de todo presidente ruim, como o Bolsonaro fazia. Não é só falar em discurso de gogó no microfone, não. Ele tem que se orquestrar com o presidente da Índia, da China, da Austrália, da Rússia, de todo lugar e se livrar da opressão americana. Mas só falar de boca é perda de tempo.